compartilhar algo com vocês que eu creio que vai te abençoar. E eu quero deixar aqui um versículo com você que está lá. Deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu não trouxe minha Bíblia. Então eu quero ler aqui no capítulo 10, no versículo 13 do livro de 1 Coríntios, que fala o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que jamais, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com as tentações, é a emoção que está aqui demais no meu coração. Então, vou ler de novo, irmãos, está muito ruim minha leitura. Então veja, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então veja, Deus é lindo, né, irmãos? Deus é o nosso Deus, nosso paizinho, o nosso Abba, que Ele sempre está preocupado, sempre zelando por nós, zelando para que a nossa fé não esmoreça, para que o nosso ânimo fique abatido, para que a nossa esperança seja apagada, mas Ele tem cuidado de nós todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, todos os dias. Então veja, nós aqui nessa terra, nós passaremos mesmo por tribulações, por provações, por tentações, por tantas adversidades, mas Ele nos garante que com a fidelidade dEle, que Ele sabe o limite que nós podemos ser provados nas tempestades da vida. Mas, pelo contrário, Ele não deixa a gente ir lá assim até morrer. Pelo contrário, Ele sempre, junto com a tentação, que não é Ele que põe na nossa vida, Ele aproveita as tentações, Ele aproveita as tribulações para nos abençoar. Mas junto com essas tentações do diabo, da nossa carne, do mundo, Ele manda junto uma provisão divina. Para quê? Para nos fortalecer, para que nós possamos suportar o peso dessa tribulação, dessa tentação, de tudo aquilo que vem para nos abater, para nos derrubar, para nos fazer cair. Mas Deus fica vigiando ali, quando você está no limite, né, para desistir, de falar: Deus, eu não dou conta, me socorre. Ele vem com livramento e Ele te fortalece. Às vezes Ele vai permitir que aquilo venha na sua vida para que você possa aprender mais. Porque Deus é lindo e nós somos falhos. E nós temos uma capacidade enorme de vencer, mas às vezes a gente esquece que nós temos esse poder de Deus para vencer, e às vezes a gente deixa passar batido de quem Deus é, que é o nosso Pai, e que nós somos filhos amados, e que Ele vai nos fazer suportar todas as provações, e nós passaremos por isso alegrando, vibrando e testemunhando a grandeza do Senhor. Amém? Então, esse princípio é muito poderoso, porque Ele não permite que a gente passe, né, coisas que a gente não suporte, mas pelo contrário disso, Ele manda o socorro junto com a tribulação para que você seja aprovado. Isso é bom demais, né, irmãos? E eu sei que Deus conhece a nossa capacidade de suportar essas dificuldades da vida, e por isso que Ele é tão presente na nossa vida, Ele é tão presente. E às vezes a gente não sente, mas a certeza é que Ele está com a gente todos os dias, porque Ele prometeu. E aqui nesse versículo está falando que Ele é fiel. Fiel é aquele que não manca, Ele não deixa a gente na mão nunca. Então, glória a Deus por esse Deus maravilhoso, né? E eu quero deixar aqui também, daqui a pouco a gente vai orar, daqui 2 minutos, um exemplo meu, que eu achei que cabia bem dentro desse versículo, que não foi uma tentação, não foi uma tribulação, não foi nada assim grande que eu não conseguisse vencer, mas eu lembrei desse detalhe e eu creio que foi Deus que colocou no meu coração, né, para compartilhar com os irmãos. Eu lembro
quando eu estava querendo dirigir, meu marido, ele, com a sabedoria dele, porque ele já tinha carteira há muitos anos, então ele falou, vou te ensinar a dirigir. Mas não deu muito certo, né? Não deu muito certo não, mas ele sempre ele cuidou de mim, ele importava, ele queria muito que eu aprendesse a dirigir, para que eu pudesse levar as crianças na escola, buscar enquanto ele estava no trabalho. E aí a gente, né, procurou uma outra escola e eu fiz as minhas aulas, fiz os meus testes, passei, graças a Deus. Foi um presente de Deus para mim, a minha carteira. Uma hora eu compartilho isso com os irmãos, mas ele falou, então eu preciso que você preste atenção em algumas coisas. Ele falou, olha, se o carro apagar na rua, fica calma. Põe no ponto morto, puxa o freio de mão, liga de novo tranquilamente. Se alguém ficar buzinando, você deixa para lá, esquece, nem ouça. Né? Se o pneu furar, encosta, né? Se parar num lugar perigoso, desce do carro, tranca a porta, fica longe, como ninguém vê que o carro é seu. Então algumas direções ele sempre me dava. E uma delas um dia, ele falou, eu vou te ensinar a trocar pneu, tá bom? Eu falei, tá bom, eu quero aprender, porque vai que uma hora fura o pneu onde não tem ninguém, e que eu tô sozinha e eu vou precisar trocar pneu. Então nós fizemos isso. E aí, só que agora já são meio-dia, eu vou orar, daqui a pouco eu conto o resto da história, amém? Então nós vamos orar para que essa pandemia, né, chegue ao final, porque nós somos uma igreja prevalecente, nós somos uma igreja imparável em obras. E Deus nos chamou para desmanchar, para desatar todas as obras do diabo. E nós temos o poder de Deus, né, com a gente para desfazer essas obras do diabo. Então vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós como igreja, nós levantamos a nossa voz, cheia de autoridade e de poder, contra, Senhor, toda pandemia que veio do inferno, para, Senhor, tirar a nossa paz, a nossa alegria, tirar a nossa saúde. Senhor, mas nós nos levantamos contra esse vírus maldito que veio do inferno. Em nome de Jesus, nós aniquilamos, nós enfraquecemos, ó Deus, o poder desse mal que veio sobre o mundo inteiro. Mas nós, como filhos, nós temos a herança do Senhor, que é a nossa saúde, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso descanso, a nossa esperança. Por isso eu quero declarar, tudo aquilo que o diabo veio para atrapalhar a nossa vida, para roubar aquilo que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Então, toda seta que voa durante o dia, todo terror noturno, todo medo que assola, Senhor, ao meio-dia, todo pânico, seja cancelado, seja aniquilado, seja destruído em nome de Jesus. Nós cremos no poder do Senhor, nós cremos na autoridade que o Senhor nos deu e nós cremos também que o Senhor sempre nos ouve e sempre nos atende. Obrigado, Deus, porque a cada dia o número está caindo no nome de Jesus e pessoas estão sendo curadas no nome de Jesus. Obrigado, porque nós sabemos que é o poder do Senhor que está conosco. Maior é o Senhor que está conosco do que essa pandemia maldita que está no mundo. Nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Então vamos continuar aqui no meu testemunho para a gente orar. Então, um dia eu estava parada na rua, ele falou, então vamos fazer agora essa prova aqui. Você vai fazer tudo, é como se eu não estivesse aqui. Ele ficou de pé, perto de mim, e ele, como todos sabem, ele tem uma mania de colocar a mão para trás, né? Quem conhece sabe. Ele ficou com a mão para trás, e aí eu fui e abri o porta-malas, tirei o step sozinha, ele não me ajudou em nada. E daí eu tirei o step, coloquei, peguei o macaco, deitei no chão, vi aonde é, ele só me orientou onde era que pegava o gancho, né, a plataforma. E aí eu fui girando o macaco, girando o macaco, e o pessoal passando na rua e olhando essa cena, né? E eu levantei todo, né, a distância toda, a altura que precisava. Daí, antes disso, desenrosca, né, um pouco a pressão e eu pulava, o parafuso não saía do lugar, irmãos. Foi um terror. E eu pulava para tirar aquele parafuso e ele não cedia. E eu fui pulando até conseguir tirar todos os parafusos. Né? Tirar não, bambear, né? Depois levantei o macaco, depois fui tirar
os parafusos assim, depois tirei o pneu, quase não consegui, e o povo passando e vendo aquela cena. Algumas pessoas faziam um cara feio, indignados de ver o meu marido ali em pé, com a mão para trás e eu trocando o pneu, imagina a cena. Daí eu tirei o pneu bom, né, porque era o pneu bom, coloquei o step, apertei ali até onde dava com a chave, depois abaixei o macaco e daí comecei a parafusar de novo e pular em cima dos parafusos para segurar a roda. E as pessoas passando e olhando aquilo, achando aquilo muito estranho. Então veja, o meu marido, a intenção dele era me ajudar. E eu queria aprender. Mas quem estava de fora achava que o Wilson era muito ruim. Falava, que absurdo aquele moço ali, aquele homem, deixa a mulher sozinha, ficar suando ali, né, trocando aquele pneu. Mas eu sabia que eu estava ali para aprender e ele estava para ensinar. E depois disso, eu estava pronta a sair para qualquer lugar. E se o meu pneu furasse, eu sabia, eu aprendi a tirar o pneu, trocar o pneu e ó, ir embora de novo. Então veja, às vezes, quando nós estamos dentro de uma tribulação, nós esquecemos às vezes que nós precisamos aprender e que Deus quer nos ensinar para que nós possamos estar mais habilitados, mais preparados para quando vier as tribulações, nós estarmos prontos, porque nós temos a capacidade de suportar, porque Deus sabe até onde nós podemos ir. Então quem passa de fora, as pessoas de fora olham para alguém que está passando uma tribulação e falam, nossa, como que Deus não faz nada? Deus é tão poderoso, por que não cura? Por que não liberta? Por que isso? Por que aquilo? Né? E às vezes acha que Deus é ruim, mas Deus está do nosso lado. Do mesmo jeito que o meu marido estava ali me vigiando para ver se eu estava fazendo a coisa certa, porque eu tinha que aprender, ele estava ali me guardando. Se chegasse alguém ali, ele ia para cima para me defender. Às vezes a gente pensa que Deus está longe, que Deus está distante, mas Deus está ali dentro de você, olhando para você, te ensinando você manusear as tempestades, as tribulações, as tentações, todas as adversidades, para que você saiba responder da forma certa, com o coração correto, com o coração cheio de fé e posicionado para aprender e sair dessa melhor do que quando você entrou. Amém, irmãos? Então eu espero que você seja edificado com esse testemunho meu, porque o meu marido é uma bênção, ele sempre está disponível para me ensinar. Às vezes eu que dou um pouquinho de trabalho para ele, mas ele não desiste de ensinar. Deus não desiste de nos ensinar a passar pelas provações, suportando todas elas, sabendo que nós temos poder para vencer todas elas. Amém? Então, às vezes, a gente fica um pouco apreensivo, né, com tudo aquilo que vem sobre nós, mas Deus é bom e Ele é sempre bom, não tem nada de ruim em Deus. Então nós somos capazes de vencer todas as tribulações, todas as dificuldades, porque Ele nos dá força para vencer e permanecer e prevalecer sobre as tempestades da nossa vida. Amém, irmãos? Então veja, Ele é nosso Pai e nós somos os seus filhos. Então Tiago 1,12 fala o seguinte, que bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é o homem ou a mulher que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então você, com certeza, você ama a Deus. Com certeza, você é uma pessoa aprovada pelo Senhor, porque você tem bom ânimo. Você fica firme, não tira o pé, não olha para nada, olha sempre fixamente para Jesus, que é o autor da fé. Então eu quero abençoar a sua vida, deixar esse pequeno testemunho, né, da bondade do meu marido e do meu desejo de aprender. E depois desse processo eu aprendi, eu troco roda, troco pneu em qualquer lugar que eu estou. Do mesmo jeito, Deus é bom e Ele permite que você passe por algumas coisas para que você seja mais vencedor ainda do que você já é. Mais forte, mais firmado nele e não vai olhar para ninguém e olhar para Ele. Amém?